Quantos vieram ouvir a palavra de Deus nessa noite? Feche os teus olhos e vamos orar nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o nosso coração, Senhor, já está preparado, Senhor, como terra, Senhor, para receber a tua semente, Pai querido. Agora usa o teu filho, Senhor, nas tuas mãos, toma a sua boca, Senhor, neste lugar, e fala conosco, porque a tua igreja quer ouvir a tua voz nesta noite, Senhor. Usa o teu filho com graça, com autoridade, com unção, e fala ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Amém. Como é bom poder estar aqui em Uruguaiana novamente. Como disse a irmã Aline, eu já quase estou de muda, né? Muda é mudança, né? Creio eu. Deus seja louvado. Pastor Asmiro, muito bom rever o senhor. Meu respeito sempre. Deus seja louvado pela vida do senhor, sua santa esposa. Pastor Leandro, meu amigão, está mais bonito. Glória a Deus por sua vida. Irmã Ana, Deus seja louvado. É muito bom estar aqui nessa igreja. Joabe, que é um amigão, né? Sempre nos fazendo sorrir, mesmo à distância. Deus seja louvado pela sua vida. Irmã Aline, toda essa igreja, os pastores, ministros, eu já cultivei amigos aqui em Uruguaiana. É muito bom poder retornar a esse lugar. É bom também estar cultuando com nosso querido pastor Júlio Fagundes, que vai pregar a palavra de Deus. Pastor Jonatas, Deus seja louvado. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Trouxe a Bíblia? Amém. São Lucas, no capítulo de número 14. São Lucas, capítulo de número 14. Vamos ler o texto a partir do versículo de número 15. São Lucas 14 e o verso de número 15. Se o vizinho aí está sem Bíblia, ajuda ele para que façamos a leitura da palavra do bom Deus. Lucas 14 e o verso de número 15. Localizando o texto, diga amém. Amém. Vamos fazer então a leitura da palavra de Deus. Está escrito assim: e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, estava onde? Disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande mesa, ou uma grande ceia, ou um grande banquete, e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o servo dizer aos convidados: vinde, já está tudo pronto. Todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: eu comprei um campo. Ele comprou o quê? Importa ir vê-lo e rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois, totalizando aqui 10 bois. Quantos bois? Vou experimentá-los e rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: casei-me com a minha esposa. O que ele fez? Portanto, não posso ir. Verso 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o senhor da mesa, ou o pai de família, indignado, disse ao servo: saia depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ainda há. Fecha a Bíblia, coloque a mão no coração. O pastor já orou por mim, agora faça uma oração por você. Peça para Deus falar com você. Senhor, é a tua palavra, nada nos importa a não ser a tua voz. Pessoas entraram aqui talvez vivendo as agruras, as intempéries da vida, e precisamos de ti. Teu Espírito, tens liberdade para fazer o que queres, da forma que queres. Ministre em nós e vamos te agradecer em nome de Jesus. Já orou? Diga amém. Amém. Toma um assento dando aquele glória. Meus amados, preciso da sua atenção para nós entendermos o texto que lemos. Toda atenção nesse momento inicial é muito importante. Se você não entendeu o início, você pode não entender mais a mensagem. Quem aqui está muito necessitado em ouvir a voz de Deus?
Estamos aqui diante de mais uma das parábolas de Jesus. Jesus ele sempre costumava falar por parábolas, porque ele sempre falava para quem realmente estava interessado em ouvi-lo. Para você entender uma parábola, na verdade, não é a história que está sendo contada, mas a essência da história contada, é que transmite a mensagem. Então toda atenção é muito importante quando você quer entender uma parábola. Jesus ele conseguia encontrar profundidade na simplicidade. E ele sempre costumava falar por parábolas, porque ele sempre falara para quem realmente estava interessado em ouvi-lo. Quantos interessados temos aqui nessa noite? Esse texto que lemos é a parábola do grande banquete, ou a parábola da grande mesa. Eu quero que você esteja atento e atenta nesta noite a essa palavra mesa. É sobre ela que nós vamos aqui nos estribar, para que possamos escolher algumas revelações do texto. Essa igreja pentecostal, repita comigo no tom de 3 a palavra mesa. 1, 2, 3. Para ensaio ficou mais ou menos. 1, 2, 3. Quando a sua Bíblia fala da mesa, a Bíblia está falando de um nível de relacionamento. A mesa aponta para o nível de intimidade. A mesa é um relacionamento poderoso. Quando você precisa tratar de qualquer coisa, você vai tratar em qualquer lugar. Quando você vai tratar de coisas importantes, você sempre trata no nível da mesa. A mesa é uma figura importante, ela existe aqui na terra e ela também vai existir no céu. Se esse culto não terminar essa noite aqui em Uruguaiana, se Jesus ainda hoje resolver vir buscar a sua igreja, eu creio que essa igreja será arrebatada. Nós vamos subir, nos encontrar com ele nos ares, ele apanha a sua noiva e vai adentrar conosco nas mansões celestiais. Para quem é interessado nesse assunto, ele vai nos apresentar o seu pai. E nós veremos o pai como ele é. Logo após a apresentação, dar-se-á uma grande festa, a chamada Bodas do Cordeiro. E é muito bom você entender que essa festa acontece no nível de uma mesa. A igreja vai celebrar durante 7 anos no nível da mesa. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus, porque você vai comer 7 anos sem engordar. No nível da mesa. Então a mesa é uma figura muito importante. Ela existe na terra, ela também vai existir no céu. Eu quero falar sobre algumas mesas aqui nessa noite, até chegarmos na mesa do texto que lemos. Talvez a mesa mais conhecida de nós outros é a chamada mesa da refeição. Na Bíblia, a mesa da ceia. Aquela mesa que Jesus compartilhara dos seus segredos, coisas que ele não falava em meia multidão, ele falava no nível da mesa. A mesa revelava o seu coração, e essa mesa também revelava aqueles que o ladeavam. A mesa era um lugar para os íntimos, ali ele contava os planos do Pai. Talvez até alguém aqui nessa noite tenha lá na sua casa a réplica daquela obra que foi polêmica por esses dias, que se remete ao quadro da Última Ceia, pintado por Leonardo da Vinci. Eu estava estudando um pouco sobre mesa, foi inevitável não estudar também sobre aquela grande obra, que foi pintada lá na parede da igreja de Milão, na Itália. Da Vinci demora pelo menos 3 anos fazendo aquela obra, tentando transmitir a mensagem onde Jesus é o centro, os discípulos estão ladeando, o último momento de Cristo com seus discípulos, o pincel chega a arraigar nos seus dedos. A sua intenção é transmitir a mensagem sobre a intimidade da mesa. E depois de 3 anos, na verdade, não é um pequeno quadro, mas é uma grande obra. Com 9 metros de largura, 4,20 de altura, e agora ele vai apresentar ao público, mas antes de fazer, ele chama um amigo, que também é pintor, perito em pintura, e diz: avalie essa obra, porque eu vou apresentá-la ao público. Então o amigo agora começa a avaliar a obra, olha para Da Vinci e diz: é fenomenal. Tu consegues transmitir a mensagem? Jesus é o centro, os discípulos estão o ladeando. E de repente o amigo olha para o pintor e diz: o que me chama mais atenção nesta obra é aquele cálice que está nas mãos de Jesus, que está no centro da mesa. Quando o amigo diz que o cálice chama atenção, o pintor pega o pincel e apaga o cálice. E o amigo diz: por que você apagou o cálice? E Da Vinci diz: quando se trata da mesa, nada pode chamar mais atenção do que aquele que é o centro da mesa. Relacionamento de mesa é o relacionamento onde ele é o centro. Eu quero tratar sobre algumas mesas aqui, e a partir daqui, cada mesa é uma profecia para quem quer receber. Promete que se a profecia for para você, você vai reagir dando glórias a Deus. Lá vai a primeira profecia. Eu encontrei na Bíblia uma mesa que eu a chamo de mesa da restituição. Quantos aqui nessa noite precisam de restituição?
Essa mesa aparece lá no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 9, está na Bíblia assim: quando chegaram as notícias de Jezreel sobre a morte do rei Saul e do príncipe Jonatas, o próximo candidato ao trono é um menino que está em Jerusalém, e o seu nome é Mefibosete. Qual o nome dele? Estava ele agora e recebe a morte do seu avô como notícia, a morte do seu pai no mesmo tempo. Uma ama que cuida do menino agora pensa consigo: se mataram o avô e mataram o pai, vão também matar o menino. Ela empreende uma fuga, ela apanha o menino e apressando-se ela em fugir, está no texto. O menino cai, fica coxo, manco, aleijado de ambos os pés. Essa tragédia logo na infância vai levá-lo para uma terra que você conhece chamada Lodebar. Qual o nome da terra? Aquela terra árida, aquela terra erma, a terra improdutiva, a terra sem pasto, a terra do esquecimento, a terra da humilhação. Ele deveria estar em Jerusalém, mas agora está em Lodebar. Marcado, aleijado, ferido, machucado. Talvez alguém o somatizava dizendo: era para você ser um príncipe, mas tu és um mero aleijado. Pior, ele não pode mais voltar a Jerusalém. Quem conhece um pouquinho de história bíblica sabe que alguém que possuía uma marca, um aleijão, não poderia conviver na realeza, muito menos se aproximar do palácio. Então alguém dizia a ele: a porta do palácio para você está fechada, nunca mais retornas a Jerusalém. Ele vai crescendo, talvez não nutrindo nenhuma expectativa de retorno, mas está na Bíblia que o rei Davi se levanta e dá um grito no palácio dizendo: haveria alguém da tragédia da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele. Um servo agora no palácio olha para o Davi e diz: sim, ó rei, alguém sobreviveu. Ele está machucado, mas ele está vivo. Ele está ferido, mas ele suportou. Ele sobreviveu à tragédia. E o rei agora diz: então fale um pouco mais dele. E o servo começa a explicar: ele perdeu o avô, ele perdeu o pai no mesmo dia, um acidente ainda aconteceu, ele foi parar na terra da humilhação, na terra do esquecimento. Só que ele não pode voltar aqui, ó rei Davi, porque ele carrega consigo uma marca e a porta do palácio para ele está fechada. Mas o Davi é rei, tem autoridade de rei. Ele não pede, ele manda como rei. Então ele baixa um decreto e diz o seguinte: avisem para aquele aleijado que chegou a hora de retornar, chegou a hora de voltar. E agora não é que ele está voltando, mas ele não tem forças nas pernas para caminhar. O rei envia a carruagem real para buscá-lo, e ele não está voltando de qualquer jeito, ele está voltando na carruagem real. E eu já vou aplicar para quem quer receber, né? Disseram que a porta do palácio para ele estaria fechada, mas se tem alguém para dar glória a Deus, quando a carruagem chega, a porta já está aberta. É que alguém disse que ele não voltava, mas a porta já está lhe esperando aberta. Deixa eu aplicar para quem recebe. Alguém disse que você não entra, mas a porta está